sobre você, sobre um breve currículo sobre você. Tá bem, pode deixar. Então, eu sou fisioterapeuta graduada há 12 anos, mais ou menos. Eu venho estudando muito sobre o movimento humano há algum tempo. E o que eu hoje consigo trabalhar da melhor forma é com a prescrição de exercícios terapêuticos, porque a nossa área da fisioterapia, ela trabalha com a terapia do físico, né? Eu fiz pós-graduação em musculação terapêutica com o professor Ricardo Wallace no IBRAT. Eu acredito que foi em 2012 ou 13, eu não lembro bem o ano agora. Eu estudo muito a fáscia junto com você, com a GG, todo esse pessoal aí que adentra esse estudo, porque fáscia é movimento, então tudo que tem a ver com movimento eu estou imersa. Eu sou proprietária de uma clínica de fisioterapia em Florianópolis, chama-se Espaço Valens, e nós há um ano montamos um centro de treinamento voltado para um trabalho muito funcional com prescrição mais individualizada de exercício, porque a gente viu essa necessidade no mercado. A gente viu que o mercado precisava de algo um pouco diferenciado na área da prescrição do exercício, então a gente montou esse espaço também. Fê, tenta baixar um pouquinho o seu som. Peraí que eu vou tentar. Ficou melhor? Ou ainda tá com eco? Tá um pouquinho, mas acho que melhorou. Peraí, será que se eu botar aquele fonezinho fica melhor? Peraí. Fica. Tá. Então, eu vou perguntar para ela sobre a diferença de atividade física, exercício físico. Vamos falar sobre sedentarismo quantitativo. Oi, Mari. Minha prima também tá aí, a Mari. Vocês estão me ouvindo agora? Tá ótimo. Ficou melhor? Ficou. Então pronto. Pessoal, melhora aí. Oi? Tô perguntando para as pessoas se ficou melhor, mas acho que sim. Vou baixar um pouco. Acho que agora tá legal. Ah, tá bom. Fê, vamos começar então falando sobre... Fiz umas perguntas aqui para você, tá? Qual a dose de exercício mais adequada? Como é que a gente vê isso? Então vamos lá, Ana. Eu vou tentar falar um pouco profissionalmente, a parte técnica, mas eu vou tentar ser bastante simples para que o público que não é profissional entenda o que eu estou querendo dizer com isso. Tá. Quando a gente fala em dose de exercício, eu queria trazer uma pergunta um pouco mais crítica que essa. Hoje fala-se em exercício como remédio para várias doenças, certo? Uhum. Hoje a gente trata hipertensão com exercício, a gente trata obesidade, que assola o mundo inteiro, né? Mais de 60% hoje da população mundial, acho que o número está até baixo, que eu estou falando aqui, já aumentou, é atingido pela obesidade, consequentemente diabetes tipo 2, alterações cardíacas, por consequência de não se mover adequadamente. Então, usa-se o exercício como forma de remédio. Se ele é remédio, ele precisa de uma dose. Hoje, ninguém fala na dose do exercício. Fala-se muito em praticar exercício, em fazer exercício, mas não se fala em dose do exercício. Então, uma dose vai ter que ser ministrada pertinente ao motivo, o objetivo que o exercício está sendo prescrito, a população que ele está sendo prescrita, o indivíduo, se é idoso, se é obeso, se é diabético, se é um indivíduo normal, mas que quer se exercitar um pouco mais. Então, tem que ver qual o perfil da pessoa
que vai ser prescrito esse exercício. E aí nós vamos saber a dose, né? E esse perfil analisado, ele é muito voltado para a parte cardiometabólica, para você dar uma dose mais adequada. Então, a parte cardíaca e a parte metabólica precisa ser analisada para dar essa dose ideal, o mais individualizada possível, né? Então, quando a gente fala em prescrição de exercício, a gente precisa entender que ele é diferente, por exemplo, de falar atividade física. Então, será que alguém sabe a diferença entre atividade física e exercício físico? Por que que existem essas duas palavras e como elas se misturam no nosso meio do dia a dia? Então, a atividade física, ela é diferente de falar exercício físico. Atividade física é qualquer movimento, qualquer ato, ação que te tira da inércia, que te tira do... Então, atividade física é qualquer coisa que gera movimento em você, no seu corpo, acima da frequência de repouso, do momento de repouso que você tem. E quem fala muito sobre isso, inclusive, é um catarinense, é o doutor Maurício Narras, Marcos Vinícius Narras, esse. Ele é catarinense, ele fala muito sobre isso, e tem outros autores que falam sobre isso, que é a atividade física. E ele disserta e explana bem o que é atividade física. Dentro da atividade física, ou seja, movimentos que nós fazemos, nos movemos, existe um subproduto que é o exercício físico. Tá. O exercício físico, ele tem que ter um objetivo, ele é repetitivo, ele é prescrito por alguém como uma dose e deve ser prescrito por um profissional do movimento humano, porque esse profissional é que vai saber elencar quais parâmetros e se basear neles, nas valências físicas, para prescrever a dose desse exercício. Então, esse subproduto da atividade física, que é o exercício, esse subtítulo, essa parte divisória da atividade física, ela precisa ser prescrita com uma dose necessária para um objetivo. Então, precisa-se saber quanto que você vai prescrever. Eu alenquei algumas coisas para a gente conversar sobre esse assunto e antes de falar dessa dose especificamente, eu acho que nós precisávamos falar um pouco sobre movimento humano. Então, existe uma quantidade de movimento baseado em interpretar e entender o que é atividade física, que a gente tem que fazer no mínimo, que é o necessário para você viver saudável no seu dia a dia. Se você não se movimenta esse número mínimo de movimento por dia, você é o quê? Sedentário. Sedentário. Isso. Então, aqui a gente já está conseguindo conceituar realmente o que é sedentarismo. Sedentarismo é um diagnóstico que a gente dá baseado para movimento humano que está abaixo de um número normal de movimento que as pessoas deveriam fazer. Então, o diagnóstico de sedentarismo, ele pode ser em quantidade ou quantitativo, quanto falta para eu me mover por dia para que eu não seja sedentário. E ele também pode ser qualitativo, ou seja, às vezes eu gasto minhas calorias no dia adequada, me movimento a quantidade adequada, mas o meu comportamento durante o meu dia é sedentário. Por exemplo, eu posso ficar 8 horas sentado, depois eu saio do trabalho, e aí eu vou fazer uma atividade qualquer ou um exercício prescrito que me daria o movimento que faltou nessas 8 horas, mas o meu comportamento no meu dia foi sedentário. E não necessariamente a quantidade de movimento faltou no meu dia. Ah, pois é. Surgiu mais uma dúvida. Que quantidade é essa? Como que eu calculo essa quantidade de movimento no meu dia para que eu não deva movimento no meu dia em números? Então, quando a gente fala em quantidade, o que a gente está falando em quantidade de movimento? Em gastar energia.
certo? Nós estamos falando que nós estamos liberando energia através de movimento. Eu tenho que liberar um X de quantidade de energia no meu dia para que eu não seja sedentária. Existem institutos no mundo hoje estudando só sedentarismo. Então a gente tem um canal para quem está aí é profissional ou para quem é leigo e quiser entrar de curioso, que é o canal do Sedentary Behavior. Ele tem tradução em quase mais de 9 línguas no mundo. Você clica lá num linkzinho, ele traduz para você. E eles só estudam sedentarismo. Mas tem outros autores aí na ciência do movimento humano que também falam sobre sedentarismo. Então, esses estudiosos, o que eles fizeram? Eles analisaram por faixa etária e baseado na taxa do nosso metabolismo, quanto de movimento que nós deveríamos nos mover. E eles falam que nós temos que nos mover a quantidade calórica, porque se eu estou falando que eu estou gastando energia, eu estou falando que eu estou gastando caloria. Eu estou usando caloria em forma de dispêndio de energia, né? Então, quando eu falo em gasto calórico, eu estou falando que eu tenho que gastar um X de caloria no meu dia, me mover para gastar essas calorias, o suficiente para não ser sedentário. Isso significa que número? Significa uma taxa que eu tenho em repouso em 24 horas, que é a taxa metabólica de repouso, mais 40% dela no mínimo. Ou seja, para eu saber se eu estou me movendo o suficiente, eu tenho que saber qual a minha taxa metabólica de repouso e se eu estou me movendo 40% acima dela. Aí eu tenho um número, uma quantidade energética que eu dispendi no meu dia para realmente não ser sedentário. Essa análise, ela precisa ser feita por um profissional do movimento humano. Pode ser fisioterapeuta. Ele vai calcular a taxa metabólica de repouso. Isso. É um cálculo simples que a gente consegue fazer e ele é baseado em quê? Olha que legal. Ele é baseado na massa ativa, massa magra que nós temos. O nosso corpo gasta uma média calórica por dia baseado na quantidade de massa magra que nós temos. Então, não é na nossa massa corporal total, ele é baseado na massa magra, ou seja, pessoas que estão abaixo do índice de muscularidade ou quantidade de músculo necessário para a idade, estão abaixo, estão gastando menos caloria por minuto por dia. Elas não estão utilizando a quantidade calórica que deveria porque não tem a quantidade de músculo necessária, né? Então, ele não é baseado no seu tamanho inteiro. É baseado na sua massa muscular ativa, na sua massa magra, que tem um pouquinho de gordura, tem as vísceras, tem todo o seu componente, massa muscular, massa óssea, isso é massa magra. E o excesso de gordura, ele não faz você gastar mais calorias, ele não te ajuda a gastar mais calorias. Então é um pouco equivocado quando os profissionais ou as pessoas leigas falam, eu vou acelerar meu metabolismo. O metabolismo, ele não é acelerado, ele não vai numa velocidade. O metabolismo, ele tem uma quantidade baseada na massa magra. Como que eu faço para gastar mais calorias por minuto? Quando eu aumento minha massa magra. Como que eu faço isso? Exercício com dose e alimentação adequada, equilibrada a quantidade de gasto calórico do meu dia. Ainda nessa questão, tem uma pergunta da Jana, o que seria um indivíduo inativo? Inativo é uma pessoa que está morta. Se a gente for traduzir adequadamente, a pessoa inativa, ela está morta, ela não se move, ela não tem ação nenhuma. Inativo, inação, não faz nada, né? Então, se a gente for usar uma terminologia que eu acho que o que ela quis perguntar é uma pessoa que não se movimenta muito, a gente vai chamar ele de sedentário e vai chamar ele de sedentário qualitativo, né? Uma pessoa que está com baixo movimento por dia. Então, sedentarismo, quando a gente quer falar de baixa de movimento ou falta de movimento, a gente vai falar em sedentarismo. E ele pode ser sedentário por um comportamento sedentário, que eu acho que é aonde a nossa colega quis chegar. Pergunta para ela se eu respondi direitinho. Se eu esclareci para ela. Tá claro, Jana?
Então, é super importante ter músculo para ter esse gasto energético. Exatamente. Agora, Tá. o que pode acontecer também é uma alteração do nosso metabolismo. Vamos deixar claro um pouquinho o que é metabolismo. O metabolismo, ele é o equilíbrio entre o quanto eu consumo de energia, né? Ou como em forma de energia. Isso se chama, aí ele vai se transformar em energia acumulada no meu corpo, e a gente chama isso de energia acumulada de anabolismo. Quando eu faço a ingesta de energia de comida, eu armazeno ela e depois eu preciso, essa quantidade de energia que eu armazenei, eu preciso botar ela para fora. Em forma de quê? De movimento. Então, a forma que a gente mede a entrada de energia e a saída de energia, que é o metabolismo, ela é em forma de quantidade calórica. Eu como alimentos, quantidade calórica. E despendo em forma de movimento, gasto energético, calorias. Eu posso ter um desequilíbrio dessa balança. A entrada de energia está maior e a saída menor. Então, uma pessoa que se alimenta demais e gasta de menos. Ela vai ter um acúmulo, né? Um anabolismo, por exemplo, do tecido adiposo. Ela vai ficar anabólica em excesso numa composição corporal que é a parte do tecido adiposo. Se ela consome e gasta, ela tem um equilíbrio. Ela não aumenta a massa gorda dela. Quando eu como de menos e utilizo demais, gasto demais em movimento, eu vou ficar com a falta do músculo. Vou ficar com anorexia ou com baixa muscularidade, não necessariamente ao nível anoréxico. Por isso que é muito importante a gente ter uma dose de movimento. E se ele tiver em excesso e eu quiser continuar fazendo excesso de exercício, de atividade, sou uma pessoa extremamente ativa, que faço muito movimento, eu preciso do auxílio de uma nutri para que eu mantenha esse equilíbrio do metabolismo adequado e não me lesione. Se eu começar a utilizar demais a minha massa magra como fonte de energia, porque eu comi de menos e gastei demais, exemplo simples, eu gasto por dia 3.000 calorias. Como 2.000. Da onde meu corpo tirou as 500 calorias que faltou para eu completar as 3.000? Ele tirou de mim mesma. Eu vou fazer um catabolismo, porque eu vou precisar fazer essa energia de toda forma. Eu estou utilizando energia. Eu vou pegar uma massa no meu corpo, que a molécula é menorzinha, mais fácil de quebrar, que no caso é a massa proteica muscular, e vou utilizar ela, essas 500 calorias, em forma de energia. Então, é muito importante nós termos noção, número, quantidade, fazer uma análise para saber se eu estou na ingesta equilibrada, média, e no gasto médio energético equilibrado, que é em forma de movimento. Tá. E aí, como é que a gente faz esse cálculo da prescrição de exercício? Vamos lá. Então, a gente já entendeu que tem uma dose e existe um parâmetro mínimo para prescrição de exercício. Além do que eu vou falar, de 3 parâmetros primários e básicos, existem mais infinitos, né? Então, a primeira coisa para eu prescrever exercício é saber se falta movimento. Por quê? Porque exercício é gasto energético em movimento, ou seja, diagnosticar o sedentarismo. Existem várias formas de eu diagnosticar o sedentarismo. Hoje, a gente tem um monte de reloginho, aplicativo, tecnologia está em alta para a gente colocar um controlador de movimento no nosso pulso e saber, por exemplo, quantos passos eu dei. Nós chamamos eles de sensores de movimento. Ou quanto eu me movi no dia. No meu trabalho, eu gosto de utilizar, eu quero ser bem específica, falar como que eu trabalho, eu utilizo a frequência cardíaca para fazer essa análise. Por quê? Porque se eu utilizar o passômetro, por exemplo, e eu parar de andar, a pessoa está movendo os braços e não está andando. Ela está gastando caloria.
Eu vou ter uma margem de erro muito grande para analisar o movimento dessa pessoa no dia, para saber se ela, em 24 horas do dia dela, está gastando as calorias médias mínimas para não ser sedentária ou não. E quantos são elas? Sensores de movimento, nós temos o mesmo problema. Às vezes eles dão falha e não percebem movimentos sendo feitos. O coração nunca para de bater. E os medidores de frequência cardíaca estão cada vez mais sensíveis e dão cada vez menos falhas. Então, eu uso no meu trabalho o medidor de frequência cardíaca durante o momento de atividade, da hora que o meu cliente acorda até a hora que ele vai dormir, para saber quanto ele se move. Eu transformo isso em gasto calórico, porque tem fórmulas científicas para isso. E aí sei se ele está se movendo 40% acima da taxa metabólica de repouso ou não. E aí eu sei se falta movimento, eu já tenho a primeira quantidade do meu exercício, que é o gasto calórico, o volume do movimento. E eu uso a frequência cardíaca até para prescrever esse volume. Eu prescrevo uma faixa de batimentos cardíacos que ele vai trabalhar, que vai transformar esse batimento médio por tempo em quantidade calórica. Então, a primeira quantidade que nós temos que prescrever para o cliente é o gasto calórico para o exercício. E qual o objetivo desse gasto calórico? Que ele pode ser para tirar do sedentarismo, ele pode ser para emagrecimento, ele pode ser para melhorar um pouco mais o gasto calórico do dia desse cliente, mesmo ele não estando sedentário, né? Aí vai depender do objetivo do cliente, mas a primeira quantidade, a primeira dose é o gasto calórico. Se eu tenho que gastar uma caloria para prescrever um exercício, eu descobrir qual ela é e quanto ela é, eu vou fracionar ela nas vezes por semana. E aí, na quantidade ainda, que é uma dose, eu vou pegar, por exemplo, eu preciso gastar 800 calorias na semana para eu não ser sedentário. Eu posso dividir isso em 3 fases, ou seja, 3 dias da semana para gastar essas calorias e sair do sedentarismo quantitativo. Né? Óbvio que é muito melhor eu também melhorar a minha qualidade de movimento por dia. Eu posso ir na padaria a pé, eu posso subir 3 lances de escada, depois pegar o elevador, eu posso ir no banco a pé, né? Hoje em dia, em muitas cidades, tem essas bicicletas de aluguel, que eu posso, em vez de pegar o carro, usar uma bike. Então, enfim, melhorar a qualidade do meu movimento durante aquele tempo de trabalho, porque depois da Revolução Industrial, o que a gente fez? A gente tem horário para cumprir de trabalho e a maior parte das vezes ele é sentado ou fazendo muitas horas uma atividade repetitiva. Por exemplo, apertar parafuso, apertar parafuso, apertar parafuso, enfim. Então, a gente pode melhorar a qualidade desse movimento, desse momento, fazendo outras coisas e dando pausas para fazer movimentos fora daquele que você está fazendo no trabalho. Então, a primeira dose do exercício é a quantidade de gasto calórico, né? E aí eu vou fracionar isso em vezes por semana. A quantidade de gasto calórico, ela me dá uma segunda dose, porque para eu gastar, por exemplo, 300 calorias, eu vou precisar de uma intensidade do exercício e do tempo do exercício. Então, eu já tenho mais 2 outras doses. Então, eu tenho o gasto calórico, descobrir quanto, e aí eu vou botar uma intensidade de acordo com o condicionamento físico que aquela pessoa se encontra, ou seja, eu como profissional do movimento preciso analisar em que momento de condicionamento físico esse cliente está, e aí dar a intensidade do exercício, que também é baseada no gasto calórico, em percentual de frequência cardíaca relacionado à máxima frequência que ele alcança. Se ele é sedentário e não se move, eu tenho que começar no mínimo com 60% da máxima. Se eu der uma atividade física, um exercício físico prescrito, para essa pessoa sedentária, por exemplo, acima do nível de condicionamento físico que ele tem, o que ele vai fazer? Catabolismo. Ele vai usar a massa magra como fonte de energia. E aí, quem errou na prescrição? O profissional aqui. Então, eu preciso ter muito claro na minha cabeça a quantidade. E o condicionamento físico, tem várias formas de medir condicionamento físico. Cada área tem uma maneira, né? A gente tem o nosso jeito próprio lá na empresa.
na nossa clínica, no nosso centro de treinamento, mas eu preciso saber em que faixa de condicionamento físico ele está, para daí prescrever, então, a intensidade do treino dele. Quão intenso vai ser aquilo, quão desgastante vai ser aquilo para ele. E muitas pessoas eu preciso começar em 60% da frequência cardíaca. Isso é a intensidade do treino. Eu me baseio pela intensidade. Tem outras formas de medir a intensidade do treino. Tem formas mais subjetivas. Tem uma escala, por exemplo, de esforço que você pode usar e perguntar para ele, aqui é a Eva, né, escala de esforço, quanto que aquele exercício está sendo intenso para ele. Mas isso fica muito subjetivo, que as pessoas não têm muita percepção e às vezes não sabe nem expressar o quão aquilo é esforço para ela. E se eu tenho que gastar uma caloria e já achei a intensidade, que é 60% da frequência, eu sei que isso vai levar um tempo X para ser gasto. 40 minutos, 30 minutos, 45 minutos. Então, eu consigo prescrever tempo a partir do momento que eu sei quantas calorias e qual a intensidade. E aí eu tenho uma dose mínima de prescrição de exercício, o mais perto possível da individualidade daquele paciente, para que ele não se lesione, para que ele tenha o resultado que ele precisa. E óbvio que à medida que ele melhora, isso vai sendo progressivo, vai aumentando, vai melhorando. E óbvio que eu preciso, então, voltar e lembrar que eu preciso ter o equilíbrio do que entra de energia. Não adianta eu prescrever um exercício muito bem prescrito, com dose adequada, se ele não está ingerindo a energia também adequada para aquele gasto calórico do dia. Tá. Fê, você mencionou que a taxa de metabolismo de repouso, a gente tem que ir num profissional para ele poder calcular. Sim. Tá. Ela é baseada na massa magra. Pode perguntar, desculpa. Eu vi que você ia continuar. Então, assim, para a gente pegar, a gente direciona ele para que profissional? Qualquer profissional do movimento que trabalha com exercício é capacitado a calcular a taxa metabólica de repouso. Ela pode ser analisada por predição, ou seja, fórmulas. É óbvio que as fórmulas têm validadas na ciência, elas têm uma margem de erro de 5% para mais, para o excesso, ou para menos. Mas se você analisar esse cliente sempre da mesma maneira, a margem de erro some, porque você está comparando ele com ele mesmo da mesma maneira. Então, você vai precisar primeiro achar a massa magra. Ou seja, eu vou precisar fazer uma análise de composição corporal. O que é isso? Um corpo inteiro, ele é composto por várias massas. Então, eu tenho a massa corporal total, que erroneamente o público chama de peso, sobe na balança e pesa. Não, a gente não pesa, a gente mede uma massa inteira, que é a massa corporal total em quilograma, né, em quilos. E aí, esse corpo inteiro, ele é dividido em massas. Massa muscular, massa gorda, massa magra, que é um pouco de massa muscular, vísceras, água e um pouquinho de gordura. A nossa massa magra tem gordura contida nela, né, na composição dela. Então, eu vou ter que achar qual é a massa magra para calcular a taxa metabólica de repouso. Eu posso fazer isso por componentes de fita métrica. Tem várias fórmulas que analisam a massa magra pela fita métrica. E cada fórmula é direcionada para uma população. Então, tem fórmula para obeso mórbido, para pessoas longilíneas, brevilíneas, enfim, vai ter que dar uma estudada, o profissional tem que dar uma estudada nisso, ou ele pode pedir uma bioimpedância, que é mais simples de se fazer. Vai na bioimpedância, traz o resultado para o profissional do movimento, o profissional do movimento acha a massa magra e calcula, então, a taxa metabólica de repouso e calcula o gasto calórico do cliente por dia, né, através do frequencímetro, com o uso dele durante o dia inteiro acordado, e vai ter a análise, então, da taxa metabólica de repouso para fazer tudo isso. A taxa metabólica de repouso, ela é quanto que aquele corpo, com aquela massa magra, utiliza em 24 horas em repouso, ou seja, uma taxa analisada não de movimento, e sim de repouso. Ela é dada em 24 horas,
quantas calorias aquele corpo gasta para estar vivo em repouso. Se ele se mover, já não é mais taxa metabólica de repouso. Então, essa taxa é uma taxa para cálculos dentro da ciência, dentro da área do movimento, dentro da área da fisiologia, né? Do metabolismo. Então, a taxa metabólica de repouso é o quanto que aquele corpo, com aquela massa, utiliza para estar vivo 24 horas em repouso. As funções neuronais, as funções vegetativas, as funções digestivas, as funções do intestino. Então, se calcula isso através, por exemplo, do MET. Tem várias fórmulas para se calcular a taxa metabólica de repouso. Ou você pode mandar o seu cliente para uma clínica especializada que tem aquele exame de ergospirometria, de espirometria, e lá ele consegue também dar a taxa metabólica de repouso. Então, ele pode, se o profissional não sabe calcular, ele pode pedir o exame para uma clínica médica que trabalha com o exame de espirometria, ergospirometria, e receber essa taxa metabólica de repouso pronta. Você pode calcular ou pode solicitar para um profissional médico. Mas todos os profissionais da área do movimento humano têm acesso a essas informações e conseguem calcular. Tá. Aí depois para prescrever, a gente tem que saber o gasto calórico, não é? Isso. Quanto que aquela pessoa precisa gastar em calorias, ou porque está sedentário, ou porque precisa emagrecer, ou porque quer aumentar o nível de atividade dia, e aí você vai prescrever para isso, né? Ou você quer, na verdade, calcula o gasto calórico? Tem uma fórmula que se chama Fórmula Universal do Gasto Calórico. Essa fórmula, ela é o gasto calórico. Gasto calórico é igual a quilocaloria por minuto vezes tempo. Então, é a quilocaloria que eu quero gastar por minuto vezes o tempo do exercício. O gasto calórico do exercício, ele vai precisar em que você encontre o VO2, que você encontre a massa magra e que você encontre quanto caloria falta nesse cliente ou quanto você quer dar para ele por objetivo X, por exemplo, né? Você tem um objetivo X, você vai prescrever o exercício 2, 3 vezes por semana e você quer gastar aquela caloria relacionada ao quê? À intensidade da frequência cardíaca. Então, você vai saber a frequência cardíaca que você vai trabalhar com ele por causa do condicionamento, o nível de condicionamento que ele tem. E baseado nessa frequência cardíaca, nessa intensidade que você viu que precisa trabalhar, porque ele é, por exemplo, baixo condicionamento ou moderado condicionamento. Então, o baixo condicionamento está classificado mais ou menos na faixa de 60% a 70% da frequência cardíaca que você vai trabalhar. Ali você já tem intensidade. Baseado nela, a frequência cardíaca ela tem relação com o VO2, que é o volume de oxigênio utilizado no exercício, né? Então, a frequência cardíaca ela tem uma relação matemática com o VO2. Então, eu sei que se eu estou gastando 60% da frequência cardíaca, eu estou gastando uma porcentagem de VO2. Eu vou primeiro, então, precisar eleger a intensidade que eu quero trabalhar. Se ele é moderado, por exemplo, tem um condicionamento moderado, eu vou trabalhar ele numa faixa entre 70 e 80. O baixo condicionamento, 60 e 70. O alto rendimento, o alto condicionamento, aí é atleta, é outro nicho de mercado, você vai trabalhar sempre acima de 80, 85%, 90% da frequência cardíaca. Se você está nesse nível, você vai saber quantas calorias você está gastando através do oxigênio que você está expelindo e vai conseguir, então, saber quantidade de gasto calórico ali, tá? Então, você precisa entender um pouco dessa parte para prescrever o gasto calórico. Tem muita informação na literatura, mas tem muitos cursos bons que você pode fazer de prescrição de exercício, que vai dar isso bem mastigadinho para o profissional poder prescrever exercício com mais segurança. Porque não é tão simples assim fazer esses cálculos, né, Fê? Não é simples, mas acontece que vamos pensar um pouquinho. Se é cálculo, a gente tem uma ferramenta poderosa hoje que se chama Excel.
Do momento que a gente consegue botar essas fórmulas no Excel, você só vai alimentar, por exemplo, a planilha com a intensidade, com a massa magra, com o percentual de gordura e vai ter o resultado que você precisa numa planilha de Excel. Então, você faz cursos desses para você entender o conteúdo mais denso, mas depois que você entende, no dia a dia de trabalho, você tem planilhas que resolvem seu problema e isso fica extremamente simples. Só que quando você não entende o conteúdo, o que, que acontece? Você não sabe nem alimentar a planilha. Você não vai saber alimentar o Excel. Né? Então, que curso que você recomenda? Olha, eu fiz vários cursos com a Uni Wallace, que é o professor Wallace, que dá uma baita aula de prescrição de exercício. Eu hoje, depois de 8 anos acompanhando, fazendo vários trabalhos com ele, vários cursos com ele, hoje eu estou na pós-graduação de fisioterapia forense dentro da Uni Wallace, junto com ele, que também dá um monte de cálculo de metabólico, que para quem não sabe, fisioterapeuta faz perícia. E para fazer perícia, você tem que analisar carga metabólica. Perícia de trabalho, perícia de acidente, né? Enfim, você precisa fazer perícia. Então, eu faço o curso dele, mas eu hoje sou professora da instituição dele, também tenho um curso de prescrição de exercício que eu dou esse curso, né? Dentro da nossa unidade lá de clínica. Na nossa clínica Espaço Valens, eu também dou esse curso de prescrição de exercício. Então, se alguém tiver interesse, a gente entra lá no seu site, dá lá as informações do curso. Hoje ele não está no site, né? Ele está lançado dentro do nosso Instagram. A gente não lançou ele no site ainda porque ele tem pouco tempo de lançamento. Ele acabou de ser lançado, tá novinho, assim, saindo do forno. Então, a gente vai encontrar informações desse curso dentro do nosso Instagram. Mas quem quiser mais detalhes, o que a gente pode fazer? Vocês me chamam no meu direct inbox e podem me perguntar o que vocês quiserem. Ou vocês podem falar com a minha sócia, Monique, que é ela que organiza a minha agenda, organiza a minha vida. Então, é Monique Valens no Instagram ou no telefone 48 9973 3948. E aí você vai ter bastante informação. A gente não tem data ainda nesse ano marcada, porque nós estamos com outros projetos. Mas se tiver uma quantidade de alunos interessados, eu posso ver uma data. A agenda esse ano está bem cheia, mas dependendo da quantidade de alunos, é um curso que dura 2 dias. Então, eu posso ver uma data para lançar aqui esse ano ainda. A gente ia lançar só no 2º semestre. Mas se tiver muito interesse, eu arrumo um jeitinho de trazer isso para antes. Legal, Fê. Eu tenho... que legal, Ana. Obrigada. Será que o pessoal tem alguma dúvida? Você quer perguntar mais alguma coisa? Vamos responder aqui, ó. Vamos. Ó, Lice, quais exercícios você recomenda? Então, gente, recomendar exercício. Eu acho que a pergunta que a pessoa está me falando é sobre um método de exercício, né? Por exemplo, um exercício aeróbio, bicicleta, ou uma musculação numa academia, ou um pilates. Isso é complicado de recomendar, sabe por quê, Ana? Porque qualquer exercício, qualquer modalidade que alguém está prescrevendo para você sem a dose, a gente já está falando ali que a gente tem uma falha no sistema. Então, eu não gosto de indicar e de taxar um método. Cada profissional se identifica com uma forma de trabalho. Isso tem que ser respeitado. Desde que ele tenha uma dose para aquele método que ele utiliza, que ele saiba qual a dose da prescrição que está ali validada para dar o resultado que ele espera. Então, indicar um método específico de trabalho, qual o melhor, eu acho que isso nem existe. Eu acho que existe resultado de acordo com a prescrição, né? Agora, se a pessoa quer saber o que eu trabalho no meu espaço com musculação terapêutica, gosto de trabalhar com ela, tenho muitos resultados e utilizo uma linha muito funcional de movimentos verdadeiramente funcionais para que eu tenha também
baixa sobrecarga, movimentos que geram mais aprendizado motor, que dão melhor mobilidade para o corpo, que não travam o corpo na hora que ele precisa. Hoje a gente assessora alguns atletas do Ironman, do tênis, do vôlei, e eu trabalho com essa linha para deixar eles cada vez com uma mobilidade melhor, com menos restrições, né? Com melhor desempenho, com menor desgaste, para que ele tenha energia nas provas deles. Mas eu quero deixar claro aqui para vocês, tá? Eu não passo treino específico para atleta. O trabalho que eu faço como fisioterapeuta é dar suporte para esse atleta, fazer os movimentos específicos do que ele pratica o melhor possível, né? Então, eu trabalho com movimentos funcionais, que isso deixa o corpo dele mais harmônico, com dose para ele. E aí falar de atleta é mais complicado, eu não vou chegar aqui nesse momento. Então eu dou suporte para um atleta desenvolver melhor os treinamentos dele específicos com os técnicos, com os treinadores, enfim. Tem atleta que treina sozinho, que pratica sozinho o que ele tem que fazer. Então eu tento dar um suporte. Nós lá no nosso espaço, nós tentamos dar suporte para esse público. Mas o nosso público maior são de pessoas que estão doentes, sedentárias, obesas, hipertensas, pós-operatórios, que eu prescrevo exercício com dose para eles também. Então, enfim, nós trabalhamos mais com o público que precisa, que está faltando movimento neles ou que eles precisam de uma quantidade adequada porque eles têm alguns problemas a ser resolvidos de saúde. Tá. Tem uma pergunta da Rê. Você passa essas informações para ele fazer a mesma coisa fora do atendimento? Tem público, tem paciente que eu consigo deixar ele, sim, eu faço prescrição para ele fazer fora do atendimento. E aí eu prefiro prescrever exercícios cíclicos. Erroneamente, hoje as pessoas chamam exercícios cíclicos de aeróbios, né? O que é um exercício cíclico? É um exercício que tem um ciclo que se repete. Por exemplo, pedalar, né? Repete um pedal, outro pedal. Isso é um exercício cíclico. Mas as pessoas hoje chamam eles de aeróbio, ou mais errado ainda, aeróbico, né? Aeróbico não existe. Aeróbico é uma tradução errada para o português do inglês, que é aerobic, com C mudo, né? Então, o exercício que eles querem falar aeróbico, na verdade é aeróbio, bio de vida, que utiliza um determinado substrato energético para ele ser aeróbio. Depende também da frequência cardíaca, depende da intensidade daquele exercício para ele ser aeróbio, né? Então, eu gosto de chamar os exercícios que eu prescrevo, que é pedalada, caminhada, até uma corridinha, um trote leve, de exercício cíclico, que pode ser aeróbio, dependendo da intensidade, ou não, né? Então, eu prefiro prescrever exercícios cíclicos. Tem pacientes que já estão comigo há um tempo e vão viajar, tá, Rê? E aí, o que eu faço? Eles já sabem fazer os padrões, eles já sabem a intensidade que eles vão seguir, então aí eu prescrevo a especificidade ali dos padrões para ele, com vídeos que eu faço com ele mesmo, e as intensidades de frequência cardíaca que ele vai alcançar e o tempo que vai durar o exercício. Então, dá para prescrever para fora do ambiente clínico, né? E aí, essas prescrições, elas vão se alterar com as reanálises daquele cliente. Análise de composição corporal, o condicionamento dele melhora, ele ganha mais massa, a prescrição vai ser outra. Ele melhora o condicionamento, a prescrição da intensidade tem que ser mais alta. Ele está gastando mais caloria, ele vai precisar de um suporte da Nutri. Ele quer só se manter, eu vou manter ele equilibrado como ele está. Então, tudo isso depende do que aquele paciente está precisando e qual o objetivo do exercício, né? Porque o exercício, ele tem objetivo. Tá. Aí, ainda a Renata perguntou, na sua prática, você percebe diferença desses clientes que fazem no seu dia a dia e que fazem só em consultório? Consideravelmente. Toda pessoa que está na inércia, qualquer exercício que ela fizer é melhor que nada.
tá? Então, todas as pessoas que estão na inércia, que estão sedentários e começarem a se mover, vão ter melhoras. Isso é fato. O corpo foi feito para se mover. Nós somos articulados porque precisa mexer. Senão nós seríamos como um bambu, cheio de nozinho e reto, né? Sem mobilidade. Então o corpo, ele já é articulado pela necessidade de mobilidade, de se mover. Se você está sedentário, você começa a ficar rígido, começa a ficar com tensões, com retrações faciais, miofaciais, articulares. Então, qualquer pessoa que eu prescrever mesmo fora do exercício do consultório, vai ter um resultado que vai ser benéfico se eu prescrever da maneira adequada. Dentro do consultório, eu estou o tempo todo com ele. Eu estou corrigindo o movimento, dando informação neurológica, dando estímulo adequado para ele chegar na frequência cardíaca adequada. Para eu fazer um gráfico de periodização de treino. Então, no consultório, é um tratamento individualizado, onde é óbvio que eu vou conseguir dar uma média do meu trabalho muito maior, uma atenção, controle. O controle daquele cliente vai estar praticamente o máximo que eu puder, 100% controlado. Então, óbvio que no meu consultório o resultado é mais rápido, ao vivo, trabalho em loco, né? E melhor. Os níveis de resultados são melhores. Claro que eu estou falando de um cliente que tem assiduidade e está aderido ao trabalho, né? Agora, qualquer movimento que fosse feito é melhor que nada. Tem aqui uma pergunta da Tracy. Vamos lá. Fez aqui o curso com a gente. Oi, Tracy. Oi, Tracy, tudo bom? Aliás, aquela Rê é a Rê que fez o curso também, né? É a Rê que fez o curso. Oi, pessoal. Oi, Rê. Oi, Josi. Oi, pessoal. Agora que eu tô vendo aqui que tem pessoas falando aqui que eu... Gente, eu nunca fiz uma live na vida. Então, desculpa eu não ter percebido aqui que as pessoas estão falando, mas eu vou aprender direitinho. E prometo fazer outras se surgir mais assunto e que eu saiba trazer alguma coisa para vocês, eu prometo estar aqui para me doar para vocês, tá? O que a Tracy perguntou aí, que já passou aqui, eu acho que eu tenho que baixar aqui. Peraí, deixa eu ver. Para o trabalho de conscientização do movimento, treino funcional, qual a relevância da dosagem correta? Alcançaremos resultados mais rápido no aprendizado neuromotor? Sem dúvida, tá? Porque o que acontece? Vamos supor, para responder essa pergunta, que eu dou uma dosagem superestimada. Primeiro que meu corpo vai utilizar um substrato energético que não é o adequado para eu gerar o que eu quero, né? E se eu tiver com uma superdosagem de exercício, uma intensidade alta para uma pessoa que tem baixo condicionamento, aquele corpo vai fadigar rápido. E o que é fadiga? É corte da informação neuromotora para você parar o que você está fazendo. O seu corpo, quando recebe uma dose que ele não dá conta, você começa a correr. O que você faz um determinado momento se você correr demais além do que você aguenta? Fica ofegante, o músculo começa a travar, você tem que parar, você não dá conta. Seu corpo quer que você pare aquilo. Quando você chegou na exaustão, correu mais de uma hora, seu corpo vai querer parar você, né? Então, a dose metabólica do exercício está diretamente ligada ao que você quer passar para o seu paciente, para o seu cliente, de aprendizado neuromotor. Agora, é diferente quando, por exemplo, a gente está num pós-operatório de LCA imediato, o quadríceps está com inibição ou não está conseguindo ser ativado, e aí você precisa dar um aprendizado, um restart neuromotor. Então, aquilo ali é outra coisa. Eu nem vou conseguir medir muita dose nessa hora, porque eu quero só dar aquele start e ativar. Mas se a gente está falando em aprendizado neuromotor, por exemplo, postural, de melhora de postura, daqueles ombros que estão muito retraídos, se você der
o aprendizado neuromotor associado a uma dose metabólica adequada, o rebote positivo é tão benéfico, é tão grande, que o seu cérebro vai aprender mais rápido e você vai se posicionar adequadamente com a musculatura que precisa manter aquela postura e você vai ter um resultado melhor daquele aprendizado que você quer colocar para aquele cliente. Então, a gente está falando em funcionalidade e a funcionalidade também é percebida pelo cérebro de forma muito positiva, né? Se eu der um exercício que não é de base funcional, até vou dar uma palhinha aqui, que eu acho que é importante, tá, Ana? Para a gente entender o que é funcional. Muita gente fala que funcional é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Mas se a gente seguir essa tradução ao pé da letra, a gente vai entender, então, que digitar é funcional, que eu faço no meu dia a dia. Por exemplo, é funcional eu agachar 50 vezes com uma carga alta nas costas? É funcional eu conseguir agachar. Se a gente pensar lá nos primórdios da humanidade, quando nós éramos nômades, eu agacho, pego o que preciso e levanto. Eu não fico agacho, levanto, agacho, levanto, agacho, levanto, agacho, levanto. Então, agachar é funcional, mas não repetidas vezes, né? Para o joelho e tal. Extremos de amplitude de movimento não são funcionais, né? Então, o que é movimento funcional? É aquele movimento que respeita a anatomia, que se for repetido, respeita a angulação ou amplitude de movimento, para resultar em mobilidade adequada, e respeita o metabolismo e o engrama neuromotor. Tem vários autores que versam sobre esse assunto, né? O Ricardo Wallace é um que descreve muito bem isso, e ele se baseia, por exemplo, em Mézières, Bézier, em várias profissionais que dissertaram durante os últimos 100 anos sobre movimento, né? Então, a gente consegue entender que movimento funcional é aquele que respeita o metabolismo, que respeita a anatomia, porque a anatomia tem um formato que vai resultar numa função, né? Que respeita o engrama neuromotor. Nós nascemos já. Todo mamífero, ele já nasce com um engrama no cérebro dele que vai dizer como que ele vai se mover quando ele crescer, né? À medida que ele cresce, ele vai adquirindo um perfil de movimento parecido com a característica dele como mamífero. Os humanos, então, se movem um padrão de ser humano, né? O leão se move no padrão de leão, senão a gente não consegue se mover no padrão de um outro mamífero que é diferente de nós. Então, nós nascemos já, por exemplo, os